Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes, estamos dando início ao programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje vamos falar sobre a pedagogia de Jesus, a metodologia que ele utilizava para ensinar, para deixar para todos nós esse evangelho maravilhoso que tão bem faz as nossas vidas. Se formos analisar o evangelho, chegaremos à conclusão de que Jesus não tinha uma maneira fixa de ensinar. Nenhum método pré-estabelecido para lecionar ao povo que o cercava, que andava em torno dele querendo receber essa boa nova. O que vemos é um mestre que não se prendia a rotinas, nem se escravizou a qualquer sistema. Jesus, em sua trajetória, observava o momento, o povo que o envolvia e utilizava da metodologia mais adequada àquela situação. Sempre foi assim. E através desse estilo, ele conseguiu utilizar de vários métodos hoje praticados pela pedagogia moderna. Podemos dizer que Jesus conhecia e empregou todos os recursos utilizados hoje pela moderna pedagogia, como nós tínhamos acabado de falar, de forma tão perfeita que o melhor dos mestres é apenas um pupilo perto dele. Vejamos algum desses métodos. Vamos tentar passar por algum deles, analisar, para a gente realmente entender a forma como que ele utilizou, que nos nossos trabalhos diante das casas espíritas, nas evangelizações, nas palestras, nas nossas conversas, é importante a gente conhecer para também utilizarmos. Porque se Jesus utilizou com tanta qualidade e alcançou a humanidade de uma forma tão maravilhosa, eu acho que a gente tem que buscar compreender isso para colocar em prática no nosso dia a dia. A primeira metodologia utilizada por ele eram as lições objetivas. Jesus usou com muita qualidade essas lições objetivas para passar seus ensinos, buscar demonstrar a verdade através de exemplos, utilizando coisas concretas e vivas. Ele pegava as coisas que estavam sendo vivenciadas e os utilizava como exemplo, para dar um entendimento mais profundo daquilo que ele queria falar. Vamos ver alguns exemplos. Quando Jesus quis ensinar aos seus discípulos qual era a atitude a ser tomada para o reino, para a gente entrar, para conquistar o reino de Deus, ele utilizou de quê? De uma criança, dizendo que o reino de Deus, ou o reino dos céus, era para aqueles que se assemelhavam a ela. A gente encontra isso lá em Mateus, no capítulo 18, versículos de 1 a 4. Ele queria mostrar a simplicidade para que o indivíduo estivesse apto a conquistar as esferas superiores. Então, ele pega uma criança, coloca entre os seus discípulos e diz: aquele que quiser alcançar o reino dos céus tem que se assemelhar a essa criança, na sua simplicidade, por não ter maldade. Mas é um espírito milenar reencarnado. Sim, mas no período inicial da infância, a criança não trouxe à tona ainda a sua personalidade. E aí está muito mais suscetível ao aprendizado, está muito mais suscetível a perdoar. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. Quando precisou dar uma lição referente à humildade, porque todos nós precisamos dessa lição, cingiu a cintura com uma toalha e lavou os pés dos apóstolos. Aquela passagem do lava-pés é fabulosa e é uma lição objetiva. Qual é o recado que ele deu? Se eu, o mestre, lavo os vossos pés,
Vós, se quereis ser grandes no reino de Deus, deveis fazer o mesmo. Olha que lição objetiva. Isso a gente encontra em João, no capítulo 13, versículo de 1 a 15. A gente vai observando como Jesus se aproveitava das situações para mostrar na prática o que é que ele queria que nós fizéssemos. Lavou os pés, demonstrando que não existe essa coisa de hierarquia rígida, aonde os mestres são os que são bajulados, atendidos. Não, ele veio para servir. E ele mostra isso com muita facilidade, fazendo um ato muito simples, que é lavar os pés dos próprios discípulos. Se eu que sou o mestre eu faço, por que vocês não vão fazer? Por que o orgulho? Por que se achar mais do que os outros? E a gente vai agora dar uma analisada num dos métodos que eu acho que é um dos mais importantes e um dos mais conhecidos que Jesus utilizou, que são as parábolas. Jesus utilizou o conto de histórias, ou as parábolas como são conhecidas, para mais facilmente deixar registrados certos ensinamentos. Sem sombra de dúvida, podemos afirmar que é o método mais utilizado por ele. Foi, com certeza, o método onde os seus ensinos são mais lembrados. Todo mundo lembra de uma das parábolas de Jesus, cada um se identificando com uma delas, mas é o ensinamento mais universal de Jesus, é o método mais universal de Jesus. O que é parábola, Se a gente for buscar nos dicionários, é uma comparação desenvolvida em pequeno conto no qual se encerra uma verdade e um ensinamento. É uma história ou uma ilustração tirada de algum fato conhecido para lançar luz sobre outro fato não conhecido. Jesus pegou de histórias simples que envolviam o dia a dia dos indivíduos para mostrar e dar conhecimento de algo que para a época ainda era desconhecido e que até hoje, muitas vezes, quando a gente lê uma parábola, a gente começa a compreender, começa a se descortinar para nós ensinamentos que até então a gente não havia compreendido. E temos tantas parábolas. Se a gente pegar o Sermão do Monte, vamos encontrar 11 parábolas. O sal da terra, a luz do mundo, dos tesouros, o olho são as aves do céu e o lírio do campo. Não podeis servir a dois senhores, o argueiro no olho, da profanação daquilo que é santo, as duas estradas, o lobo disfarçado em ovelha, pelos seus frutos se conhece a árvore, a casa é edificada sobre a rocha. Olha quantos ensinamentos estão aí registrados em simples histórias, que são histórias atemporais, porque hoje elas se enquadram nas nossas vidas. Se enquadraram há séculos, se enquadraram há 1000 anos, se enquadravam há 2000 anos. E vão continuar sendo um modelo de ensinamento para todos nós. Quando a gente olha o ministério de Jesus na Galileia, nós vamos encontrar 18 parábolas. Uma quantidade incontável. E isso em todos os evangelhos. A gente encontra parábola na maioria deles. Na Galileia, nesse ministério, tem algumas parábolas que são muito interessantes. Vinho novo em odres velhos. Todo mundo conhece. A parábola do semeador. O trigo e o joio. A parábola do grão de mostarda. Parábolas importantes. A parábola do fermento. A parábola do tesouro escondido. Da pérola encontrada. Quando Jesus fala dos seus verdadeiros parentes, ele conta uma história. O credor incompassivo. E aí a gente tem, são 18. Só no ministério da Galileia são mais 18 parábolas. E a gente vai somando essas parábolas, a gente vê como Jesus utilizou muito.
E aí, no caminho que Jesus estava indo para Jerusalém, ele conta a seus discípulos mais 15 parábolas. Aí estão a do bom samaritano, o amigo importuno, o rico insensato, a parábola da figueira. E a gente vai encontrando uma quantidade muito grande de histórias. Do mordomo infiel, do filho pródigo, a dracma perdida, a ovelha perdida, o fariseu e o publicano. Se a gente pegar cada uma dessas parábolas, a gente vai ter oportunidade no decorrer dos nossos estudos, a gente vai observar um ensinamento profundo, passado de maneira extremamente simples. Porque é o que a gente precisa. A gente precisa receber coisas simples que tenham profundidade. Não adianta nós ficarmos buscando terminologias rebuscadas, cultura extrema, porque não é isso. Não é isso que transforma o homem. O que transforma o homem é aquilo que toca o seu coração. E Jesus tocava o coração de todos nós. Por quê? Ele ia contar uma pequena história que tinha a ver com as nossas vidas, por situações que estávamos passando, por situações que o ambiente onde estava inserido estava passando. Jesus é fabuloso. E a gente continua com outras parábolas. No Ministério da Judéia, ele tem mais duas, que é o das riquezas, que a gente encontra em Mateus, em Marcos, em Lucas, e a gente tem o dos trabalhadores da vinha, que a gente encontra em Mateus. E aí tem o ministério final dele lá em Jerusalém, quando já estava se encaminhando para o final do seu projeto aqui para a terra. Temos a parábola dos 2 filhos, dos lavradores maus, das bodas, da viúva. E a gente vai andando, e a gente vai encontrando cada vez das 10 virgens, da separação das ovelhas e dos bodes, que é uma parábola magnífica, que dá uma noção extremamente clara para nós sobre o final dos tempos. Que Jesus diz de que forma alcançaremos o mundo regenerado, que será através da caridade. É isso que a gente tem que entender. As parábolas são fundamentais e têm conteúdo que precisamos estudar no nosso dia a dia. Vamos fazer um pequeno intervalozinho e já voltamos. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, estamos de volta. Estávamos falando das parábolas, que Jesus utilizou com uma propriedade incomparável. E vamos continuar vendo outros métodos de Jesus. Temos as preleções. Jesus usava as preleções, que são sermões, que são aqueles sermões fabulosos que Jesus deixou para a humanidade. É um método de ensinar através de discursos, da oratória. É um método que a gente diz que é o ideal para educador que tem que lecionar para uma assembleia muito grande. E a gente tem que lembrar que Jesus andava com uma multidão em torno dele. E esse método, em alguns momentos, ele utilizava para um alcance maior. Porque a parábola, normalmente, havia um grupo menor, seus próprios discípulos, e ele se utilizava dessas parábolas, e elas ficaram registradas no Evangelho e se propagaram pelo mundo. Mas quando ele tinha uma assembleia muito grande, ele utilizava dos discursos, que são as preleções. Nessas fabulosas lições que Jesus nos deu, nós encontramos diversos discursos, diversas preleções. Principalmente naquele primeiro período do seu ministério, quando as grandes multidões o cercavam. Encontramos discursos dirigidos à multidão, somente aos discípulos e a ambos. Porque ele utilizou, em alguns momentos, discursos para os discípulos também. Usou de discursos para a multidão e usou para ambos, quando estavam a multidão e os discípulos reunidos. Ele se
valia daquilo que estava disponível e que era o mais adequado para aquele momento. A gente pode olhar nos evangelhos, estudando os evangelhos, a gente encontra 4 sermões de Jesus, que são os grandes discursos dele. O primeiro, e eu acho, no meu ponto de vista, o mais importante, pela magnitude do ensinamento moral que existe, é o Sermão da Montanha, também chamado Sermão das Bem-aventuranças. A gente encontra em Mateus capítulo 5 a capítulo 7. É onde a gente tem ele mais completo. Temos em Marcos, no capítulo 5, ele é bem sucinto. E temos em Lucas, capítulo 6, um pouquinho maior, mas não tão abrangente quanto em Mateus. Ele é conhecido também como das bem-aventuranças. Por quê? Porque Jesus inicia falando das bem-aventuranças. Que bem-aventurado significa aquele que é extremamente feliz. E aí Jesus começa dizendo, extremamente felizes são os pobres de espírito. E ele vai discorrendo sobre aquilo que nós precisamos ser para conquistarmos a extrema felicidade. É um sermão que todos deveriam ler, todos deveriam estudar, porque é o resumo moral e ético de todo o ensinamento de Jesus. É o grande sermão. É um sermão que merece a nossa atenção. E a gente vai estudá-lo, não tenho dúvida. A gente tem ainda umas 2, 3 semanas, a gente vai estar entrando no Sermão do Monte. Mas, e aí vamos, cada uma das bem-aventuranças, cada uma das passagens que tem ensinamentos éticos, ensinamentos morais, a gente vai estar estudando, vamos estar analisando, em alguns casos buscando o termo lá original em aramaico, a origem da palavra em hebraico, em grego caioné, para que a gente entenda realmente o que Jesus queria falar. Qual era o objetivo dele ao falar cada uma dessas coisas, para que a gente entre no contexto e compreenda realmente o que ele queria deixar para nós. Temos o segundo sermão, que é o sermão profético, que é lá capítulo 24 de Mateus, que a gente chama de sermão escatológico, que é falando do final dos tempos. É quando Jesus começa a nos explicar como seria essa transição do que nós estamos vivendo agora, do mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. E a gente encontra também em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 17. É um sermão para compreender o atual momento da humanidade. Ele fala das situações que a gente vive agora, das guerras, dos rumores de guerra, do esfriamento da fé, de pai contra filho, de filho contra pai, das famílias se dissolvendo. Jesus e nos diz, não se alarmeis, porque não é o fim, é o princípio do fim, é o princípio porque é o período transitório. Ele nos alerta isso nesse grande sermão. E temos o terceiro, denominado Sermão do Cenáculo, que é lá João 14. Quem não lembra da promessa de Jesus de nos enviar o Consolador? Esse é o sermão. É um sermão que nos dá esperança de novos dias. Sermão fabuloso. Ele fala que nos enviaria a doutrina espírita, o Consolador que ficaria sempre conosco. Ele cumpriu a promessa. Estamos hoje vivendo a era do Consolador. E temos o quarto, que representa uma reprimenda severa de amoestação aos escribas e fariseus. É o sermão dos 8 ais. Ai de vós, escribas e fariseus. E ele começa a dizer por que eles haveriam de chorar pelas suas atitudes equivocadas. E ele vem nos mostrando, se agirmos assim, vamos continuar sofrendo. E tinha um outro método de Jesus, que ele usou também, que é o método de perguntas. Perguntar é inquirir.
questionar com a qualidade de obter uma resposta. Ou pelo menos uma sondagem psíquica sobre o tema. É fazer com que você pense sobre aquilo que ele está dizendo. O método catequético ou de perguntas é um dos mais antigos. E a gente lembra de Sócrates. Sócrates usava com muita sabedoria esse método com seus discípulos. Encontramos também no Antigo Testamento, encontramos no Novo Testamento. Jesus fez uso desse método com muita qualidade. As perguntas dele eram sempre claras, isso é muito legal. Isso quer dizer simples, curtas e apropriadas. O mais importante, as perguntas induziam o povo a pensar, a sair do estado de acomodação e a se movimentar em direção à transformação. Porque quando ele faz o indivíduo pensar, ele faz o indivíduo sair do comodismo, sair da zona de conforto e ir aos poucos galgando a evolução, caminhando nessa estrada que leva à evolução. A gente tem algumas perguntas aqui que Jesus se utilizou. E olha como isso repercute intimamente. Quando ele pergunta assim: qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Parábola do bom samaritano. Ele conta a parábola e depois faz essa pergunta: qual desses três que te parece ter sido próximo do homem que caiu? A gente conta em Lucas capítulo 10, versículo 36. Olha que pergunta. Ele contou o que era ser um bom samaritano, aí depois pergunta: para quem é o próximo? Qual é o próximo? Para que as pessoas pudessem refletir sobre aquela história que ele acabava de contar, sobre aquela parábola. E tem uma outra pergunta: de que vale uma pessoa ganhar o mundo todo se vem a perder sua vida? Está em Mateus capítulo 16, versículo 26. Do que adianta de conquistar o poderio do mundo, as riquezas, se a gente perde a própria vida? Do que vale acumular dessa forma? Ele continua com outras perguntas. Se o sal perder seu sabor, com que será salgado? Se perdermos o tempero da vida, de que maneira vamos viver? Por que me perguntas pelo que é bom? Mateus capítulo 19, versículo 17. Bom é o Pai. Que queres que eu te faça? Quando a mulher veio falar com Jesus: o que queres que eu te faça? Uma outra pergunta: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Lá em Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19. Quando Jesus cura os 10 leprosos, um volta para agradecer, os outros 9 foram embora. E ele bota as pessoas para pensar sobre a gratidão, sobre o compreender aquele processo de cura que tinha ocorrido. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e irmã? Mateus capítulo 12, versículo 48. Jesus nos colocando para pensar sobre a família universal. Você é mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Lá em João capítulo 3, versículo 10. Para Nicodemos, quando Jesus começa a falar da reencarnação: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? É a maneira de Jesus nos ensinar, utilizando-se de todas as metodologias que hoje a moderna pedagogia está trazendo. 2000 anos atrás ele utilizava. É interessante que o povo, ao olhar para os olhos de Jesus, via a luz da sabedoria em sua inteireza, pois ele tinha e tem eliminadas as reservas de verdade, de beneficência, de paciência e de persistência e de amor. Porque através desses ensinos as pessoas olhavam para Jesus e enxergavam tudo isso. Jesus fez da arte do ensinar o seu modo de operar a transformação das atitudes e condutas do povo.
Não encontramos no Evangelho a afirmação de que ele era orador, que ele era reformador ou líder, mas sim que ele era um mestre. E que mestre, que propriedade de ensinar. Teve a grandeza de nos ensinar. E só para que a gente lembre do sermão lá de João 14, onde ele nos promete o Consolador prometido, eu vou ler aqui um pedacinho. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós, e estará em vós. O Consolador, num dos métodos maravilhosos que Jesus nos passou. O programa de hoje tinha como objetivo nos mostrar isso, a grandeza desse grande mestre, desse grande educador. E não podemos duvidar de que, igual a ele, não teremos outro. Ele realmente é o educador das nossas almas. Vamos ficar por aqui e estaremos semana que vem, se assim Deus o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos dando início ao programa Nos Caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes e hoje estaremos falando aqui sobre uma passagem que nós encontramos em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, que é: não só de pão viverá o homem. Jesus nos falando do alimento espiritual. E a gente vai procurar analisar esse pequeno versículo com um pouquinho mais de profundidade, para que a gente realmente entenda, porque aqui começa Jesus a nos trazer os ensinamentos. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é a palavra que sai da boca de Deus? São os ensinamentos morais e éticos. É a lei divina. E vamos analisar esse versículo buscando a palavra-chave dele, que é viverá. É a palavra mais importante. Não só de pão viverá o homem. Diz o viver, ter vida, com o sentido de existir em um sentido absoluto e sem fim, agora e no futuro, viver para sempre. A palavra principal nos dá essa visão de eternidade, de viver eternamente como espírito que somos, como eterno que somos. É viver, ter vida. Essa palavra é a luz, é a verdade. Viver para sempre, mas de toda a palavra, uma outra palavra-chave que nós encontramos aqui é palavra, que sai da boca de Deus. Essa palavra é a luz, é a verdade que se encontra nos ensinamentos de Deus que estão inseridos nas suas leis, que estão inseridos nos ensinamentos que o próprio Jesus nos trouxe. Duas palavras importantes: viverá, que é ter o sentido absoluto e sem fim da vida, e palavra,
que é a luz do ensinamento, é a verdade contida nesse ensinamento. Essa lição de Jesus é também comparada à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não esquecer que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Isso quem nos fala é Emmanuel, lá no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do nosso querido Chico Xavier. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não esquecer que o próprio Senhor nos avisou de que suas palavras são espírito e vida. A gente indo lá lembrando que não será só de pão que viverá o homem, mas da palavra que é espírito e vida, que é verdade, que é luz. É Jesus nos lembrando de que não só do corpo precisamos cuidar, mas principalmente do espírito. Principalmente precisamos cuidar do nosso futuro espiritual. Do que nos vale ganhar o mundo, conquistar o mundo e perder a vida. Lembra, na semana passada estávamos vendo as metodologias de Jesus e lembramos das perguntas que ele nos fazia para que nós entendêssemos a lição. Então, é importante a gente valorizar o entendimento dessas coisas. E a gente voltando lá no que diz respeito ao versículo, quando Jesus diz da questão da palavra, porque a palavra é luz, a palavra é vida, é a verdade, a gente tem que analisar a luz. A luz é para o espírito, é importante observar isso. O que o pão é para o corpo. A luz é para o espírito, o que o pão é para o corpo. O pão nos dá vitalidade física, o pão como sinônimo de alimento. A luz nos dá vitalidade espiritual, como sinônimo de alimento espiritual. O homem, em sua expressão real, não se confina exclusivamente na carne. Nós não somos apenas um corpo. E nem no sangue. Nós não somos apenas carne e sangue. O homem, não podemos esquecer, é uma alma encarnada. Somos espíritos eternos. Se, pois, o pão é indispensável à vida corpórea, e a gente não pode duvidar, se não nos alimentarmos, vamos perecer. Se não nos hidratarmos, vamos perecer. A luz, os ensinamentos divinos, a verdade, são imprescindíveis à vida espiritual. Considerando que esta é a vida real sobre aquela que é o corpo. O alimento espiritual é imprescindível. A vida espiritual. A luz, a verdade, os ensinamentos morais e éticos são fundamentais para a nossa jornada eterna em busca da felicidade. Não podemos viver apenas alimentando o corpo. É importante que o façamos, mas temos que alimentar o espírito. Temos que analisar com bastante cuidado cada uma dessas passagens, cada uma dessas palavras, para que a gente realmente tenha um entendimento do objetivo de Jesus ao proferir
essa pequena liçãozinha. Pelo pão, todos brigam, batem-se com força, com tenacidade. As pessoas lutam para sobreviver fisicamente. Muitas vezes até se matam. Pela luz, porém, não fazem o mesmo. É interessante, né? Pela vida física a gente faz de tudo. Pela vida espiritual, nem tanto. Quem carece de pão protesta desde logo e põe-se em atividade, lançando mão de todos os meios e processos lícitos ou ilícitos para adquiri-lo. Quem está com fome vai à luta. Aqueles que se acham na escuridão, nela permanecem, muitas vezes, à míngua de luz, agitando-se no meio da confusão e da incompreensão dos problemas que o afetam. E muitas vezes não fazem nada para iluminar a própria vida. Porque a luz não lhes interessa, como o pão interessa ao faminto. Por isso, este, quando não pode exigir, pede e implora o pão. As pessoas mendigam pelas ruas pedindo o pão de cada dia, enquanto que aquele que é faminto de luz, que está na escuridão, menospreza e desdenha a luz, cujo valor desconhece. Esse é o grande detalhe. As pessoas desconhecem o valor da luz, o valor da iluminação espiritual. E como o desconhece, não usam de todo o seu vigor para conquistá-la, como fazem muitas vezes com o alimento físico. O faminto, ele sabe e sente que lhe falta o pão, porque o estômago dói, a fraqueza, muitas vezes física, o alerta para a necessidade de ir lá e se alimentar. Em compensação, o ignorante presume que tem luz, porque todo mundo acha que é iluminado, e por isso não a deseja nem a procura. Todo mundo acha que já é um ser acima do que é. Nós valorizamos demais as nossas virtudes. Muitas vezes nem a temos, mas achamos que temos. O faminto está certo e convencido de que sem pão não pode viver, ao passo que o ignorante não concebe o papel que a luz representa na trama da vida eterna do espírito. O faminto, ele está convencido, porque o alerta do corpo para essa necessidade de buscar alimento. Mas o ignorante, ele não concebe o papel da luz. Ele não entende, muitas vezes, o que a luz pode proporcionar para ele. O que essa evolução pode proporcionar para ele, no que diz respeito à vida eterna. E aí, fica muito difícil. Por isso que a gente não luta tanto para conquistar a felicidade através da evolução espiritual. Porque a gente acha que felicidade está nas pequenas conquistas físicas, que são efêmeras, passageiras. Porque a verdadeira felicidade é na esfera do espírito. Porque é lá que vamos conquistar. É porque é lá que vamos crescer. Porque é lá que vamos ser felizes. Só na esfera do espírito que encontramos isso. Na esfera física, são tudo conquistas passageiras. E elas se desvanecem, somem, porque surgem novas necessidades de conquista, e aí surge a infelicidade por ainda não termos conquistado. Na esfera espiritual, as conquistas se acumulam. E a gente vai galgando novas conquistas, e cada vez mais feliz, cada vez mais vibrante, cada vez mais iluminado. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus,
A vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, estamos de volta. E continuando a falar lá da questão do não só de pão viverá o homem. A fome do pão para a boca produz efeitos imediatos que o faminto busca logo remediar ou prevenir. Eu estou fazendo essa comparação para que a gente entenda o porquê buscamos saciar a fome física e muitas vezes não nos achamos nem com a fome espiritual. As funestas e desastrosas consequências da ignorância da verdade são complexas e, por vezes, remotas, de modo que as suas vítimas não estabelecem nenhuma relação entre a causa e seus efeitos. Porque a falta de evolução nos leva muitas vezes à dor, à infelicidade. E o indivíduo que está passando por isso, ele começa a acreditar esses sentimentos que brotam nele a terceiros, dizendo que ele é infeliz porque alguém fez alguma coisa, ele sente dor porque existe algum problema, mas ele não consegue compreender que a origem de tudo está na esfera do espírito, na esfera da alimentação espiritual, na busca da luz, na busca de desenvolver as virtudes ligadas ao amor. Aí fica caminhando, muitas vezes sem rumo, deixando para depois essa alimentação fabulosa que precisamos fazer agora. Qualquer indivíduo pode distribuir pão desde que o tenha, para saciar a fome do seu próximo. Poucos, muito poucos, porém, estão em condições de espalhar e difundir a luz. Dar pão é um ato simples, é a caridade física. Ajudar os indivíduos a conquistar a luz é muito mais difícil, porque só damos daquilo que temos. Então, não são muitos. A gente olha para a história e a gente vai contando um número considerável, claro, porque Deus sempre nos envia indivíduos para nos mostrar o caminho para a conquista desse alimento espiritual, mas a gente sabe que é a grande minoria. O pão é ardentemente desejado pelo faminto. Ele está buscando esse saciar. Enquanto que aquele que não tenha a luz, que não tenha o alimento espiritual, repele muitas vezes a luz oferecida. É quando você conversa com alguém que está passando por determinado momento sobre a questão de reencontrar Deus, de ler o Evangelho de Jesus, a pessoa rejeita porque te acha fanático, porque não compreende a grandeza, o alcance dessa luz para o bem viver. Se o ignorante, que é o faminto da luz, sem saber, sentisse a fome dessa luz, como o faminto do pão sente a fome do pão, já não existiriam consciências embotadas, fechadas, e corações insensíveis ao bem. O mundo já seria luminoso, já seria pelo menos um mundo regenerado. Se a gente tivesse, todos nós, indivíduos, a mesma fome pela luz, pela evolução que temos pelo pão físico, nós já teríamos caminhado muito mais. São ainda tão raros os que percebem e confessam achar-se sob o império dessa espécie de fome, da
fome da espiritualização. Que Jesus os classificou como os humildes. Esses são os humildes. No número dos bem-aventurados, lá na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. São dignos de uma graça divina, né? Não graça como algo dado sem merecimento. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque aquele que tem a sede e a fome da justiça, a justiça divina, em esferas superiores, eles vão receber, vão ser fartos, vão conquistar, vão se equilibrar, se harmonizar e vão viver em plenitude. A gente tem que fazer grandes reflexões sobre isso. Qual é o alimento que estamos buscando? Aonde damos mais ênfase na nossa vida? Vivemos uma vida material ou já estamos vivendo também a nossa vida espiritual? Já estamos buscando saciar o nosso espírito? O Emmanuel, no Fonte Viva, ele tem uma página que é não somente, e ela é bem interessante. Lá em cima está: nem só de pão vive o homem. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não somente o agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimento superior que fortalece a alma. Ele compara o físico e o espiritual. Ele não diz que não devemos ter o agasalho, mas não somente o agasalho. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não adianta ter a beleza física se não temos a beleza espiritual que vem através dos sentimentos nobres. Ele diz que ser belo fisicamente é errado? Não. Mas não é o suficiente. O suficiente é a beleza espiritual. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não adianta buscarmos a perfeição da constituição física, mas ele fala aqui de um fator fundamental: a educação que aperfeiçoa as maneiras, que tira o homem da brutalidade. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Muitas vezes estamos com uma enfermidade e necessitamos fazer uma cirurgia, mas ele diz que não é o suficiente. Mas o esforço próprio que anula o defeito íntimo, que são os defeitos morais. Esse é fundamental. Precisamos fazer a correção, a cirurgia espiritual para removermos esses vícios, esses defeitos que ainda nos mantêm atrelados à vida extremamente física. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitado. Não só ter uma casa confortável, mas ter princípios edificantes em que o indivíduo se faça útil para a comunidade e passe a ser estimado e respeitado. Olha a profundidade desse ensinamento que o Emmanuel está nos trazendo. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriquecem consciência eterna. Não adianta termos títulos que não vamos levar. As virtudes
comprovadas na luta do dia a dia, vamos levar eternamente. Não só claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Lembra lá no início da luz? Não adianta termos a luz para enxergarmos e não temos a luz espiritual que nos leva muito além, para uma visão muito além. Não só um aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. A flor é bela, mas o fruto sacia. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não temos que ser teóricos, temos que colocar em prática aquilo que aprendemos. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Sair da visão egoística para a visão do todo. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. É essa a grande mensagem. Não só de pão físico, mas do pão espiritual que é luz, verdade e vida. Fiquemos com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.